Boa noite, um prazer estar conversando com vocês. Senador, o senhor colocou o seu nome à disposição do Cidadania, seu partido, para disputar a presidência da República em 2022. O que é que o senhor teria a oferecer ao país nesse momento de polarização política? Justamente por conta da polarização, esses extremos que atrapalham o avanço do Brasil, a gente entendeu que existia uma lacuna e uma necessidade de se fazer um debate sobre temas que não estavam sendo tocados pelos pré-candidatos já postos. Cito rapidamente dois deles. O primeiro é a questão do combate à corrupção, o segundo é a questão da redução da pobreza, da miséria no Brasil. Esses dois pontos seguem, de certa forma, não tocados. A gente teve agora o ingresso de Sérgio Moro como eventual pré-candidato, tocando da pauta do anticorrupção, mas ainda falta essa parte orçamentária, de programas sociais, que precisam ser tratados com responsabilidade. O Brasil tem muito a fazer para reconstruir essa economia. Como é que o senhor tem trabalhado junto a seus aliados para que o seu nome seja o escolhido como a chamada terceira via? O momento de apresentação. Então, as pessoas estão conhecendo mais o nome, conhecendo os projetos e, ao mesmo tempo, equilibrando isso com as responsabilidades aqui no Senado. A gente está tocando pautas importantíssimas aqui na casa e eu não posso deixar isso de lado para ficar tocando apenas ou exclusivamente uma pré-candidatura. Então, com muita calma, com muita responsabilidade e sempre focado num objetivo central. Eu, como brasileiro, como cidadão, não me sinto representado pelo retorno do Lula ou pela permanência de Jair Bolsonaro. Por quê, então, senador? É minha obrigação apresentar alternativas. Por que o senhor não se sente representado por nenhum dos dois? A volta de Lula significa a volta a tudo aquilo que a gente vivenciou e que foi comprovado pelas diversas operações policiais e do Ministério Público. O fato de você ter um cancelamento de decisões por uma decisão específica do Supremo Tribunal Federal vinculada a uma questão de suspeição do juiz, não altera em nada a realidade que nós temos dos fatos. Todo mundo viu as malas de dinheiro, todo mundo viu as confissões. A forma de fazer política estava lá presente. E essa forma continua a mesma, porque, de fato, Jair Bolsonaro repete o roteiro já feito pelo governo do PT. São os mesmos aliados, muitas vezes os mesmos líderes de governo, com as mesmas práticas. Somado aos problemas que o PT já tinha e que Bolsonaro reproduz, você tem novos problemas. Um radicalismo agressivo contra a democracia, contra os poderes constituídos e um processo constante e bastante preparado, consistente, de destruição das instituições. Eu tenho problemas hoje na educação, tenho problemas na saúde, áreas que funcionavam com dificuldades, mas que funcionavam e que hoje foram totalmente destruídas pelo governo Bolsonaro e que precisam ser recuperadas. É em prol dessa união dos brasileiros que a gente começa o nosso trabalho. Senador, nós estamos a menos de um ano das convenções partidárias e também das eleições de 2022. Até o mês de agosto, muitos entendimentos podem acontecer em relação à candidatura presidencial. Além do seu nome, na chamada terceira via, nós também temos um candidato do PSDB, que será Eduardo Leite ou João Dória, a depender da decisão do partido. Tem o Ciro Gomes, que se apresenta também como alternativa, o Sérgio Moro, que o senhor citou aqui na entrevista. Desses candidatos que estão postos pela terceira via, o senhor tem dialogado com eles? O senhor buscará o apoio deles para uma eventual única candidatura de terceira via? Nós ainda não estabelecemos contato apenas com o Ciro. A gente já fez, inclusive, essa tentativa de ponte e a gente vai persistir nisso. Eu acho que todo brasileiro que está em posição de representação política e tem responsabilidade tem que sentar numa mesa, como adultos que somos, e dialogar, encontrar pontos de consenso. O que é aquilo que o Brasil precisa nesse momento? E, em cima disso, encontrar os nomes que possam funcionar, do seu ponto de vista eleitoral. E não o contrário, cada um tentando colocar o seu projeto pessoal, personalista, acima dos interesses do Brasil. Acho que dá para amadurecer. Eu somaria a esses nomes que você citou, Rodrigo Pacheco, do PSD, presidente do Senado, que possivelmente será lançado, e a Simone Tebet, do MDB, que também é mencionada como possível candidata. Dois grandes nomes e que merecem consideração e espaço para debate. Mais adiante, você coloca agosto, talvez um pouco antes disso, a gente vai ter uma definição de nomes e um estreitamento dessas alternativas. Senador, deixando um pouco o fator eleições de lado, o senhor participou ativamente da CPI da pandemia, que já apresentou relatórios e apresentou também esses documentos ao Ministério Público Federal. Desde que foi apresentado, não houve um andamento ainda sobre o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e também de outras pessoas. O que é que o senhor espera por parte do Ministério Público Federal dessas acusações que foram apresentadas?
A gente espera que o Ministério Público atue com responsabilidade e independência, tudo aquilo que a Constituição exige do órgão. A gente sabe que o histórico de Augusto Aras não recomenda. É um procurador-geral da República que tem interesses, que tem objetivos, ele tem desejo de chegar a uma cadeira no Supremo e, por conta disso, costuma ser alinhado demasiadamente com o presidente da República. Mas os fatos apontados são muito robustos, eles já são citados em investigações de primeira instância, eles são citados em apurações do Tribunal de Contas da União. Então, a gente espera que isso aconteça. Mas, de toda sorte, a CPI já cumpriu um grande papel na medida em que forçou o governo a fazer negociações transparentes e efetivas no tocante à vacinação dos brasileiros. Hoje, a gente fica muito feliz de saber que já está garantida a vacinação de 2022, que nós estamos reduzindo prazos para vacinação entre doses e sempre com fornecedores confiáveis. Tudo aquilo que o Brasil precisa, contando com a força do SUS, para garantir que a gente tenha uma rota de saída para essa pandemia que machucou tantos brasileiros. Falando no Senado Federal, senador, há um entrave muito grande por parte da base aliada ao presidente Jair Bolsonaro sobre a sabatina com o André Mendonça, que foi indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que o senador Davi Alcolumbre está errando em não pautar essa sabatina? Na minha visão, o que Davi Alcolumbre comete hoje é abuso de autoridade. É mais do que um erro, é crime. Ele não tem o direito de manter o Supremo com um integrante a menos, ele não tem o direito de cercear a indicação do presidente da República. Veja, o Senado tem um direito estabelecido na Constituição, uma atribuição de sabatinar esse indicado pelo presidente para verificar se ele tem notório saber jurídico e tem reputação ilibada. Se ele tiver esses dois requisitos, ele deve ser apreciado e aprovado. Se ele não tiver, deve ser reprovado. O que o Senado não pode fazer é tentar entrar no direito de indicação, tentar barganhar a indicação de membro do Supremo. Isso e vale para o Supremo e vale para os vários outros órgãos, porque nós temos 2 dezenas de autoridades represadas pelo senador Davi Alcolumbre. CNJ deixando de fazer reunião porque não tem membro suficiente, o Supremo paralisando julgamentos porque está dando empate em 5-5. Esses prejuízos todos estão na conta do senador Davi Alcolumbre, que não tem nenhuma justificativa transparente e republicana para o que está fazendo. É lamentável. A gente espera que seja resolvido, se não pelo plenário, pela Justiça. O senhor já tem uma posição, se é favorável ao nome de André Mendonça ou contrário? A discussão agora é pela indicação e pela possibilidade da sabatina. O ex-ministro André Mendonça tem uma carreira sólida, tem conhecimento jurídico, e eu acredito que ele atende aos requisitos para preenchimento do cargo. Acho que o notório saber jurídico é inquestionável, a reputação ilibada da mesma forma, um eventual posicionamento mais conservador ou menos conservador está fora daquilo que o Senado deve apreciar. Não há espaço para juízo político na avaliação de autoridades, apenas um juízo formal de requisitos que a Constituição define muito bem. Senador, o Senado Federal deve colocar em pauta já nos próximos dias a PEC dos precatórios que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Qual a sua avaliação do texto que foi relatado, inclusive, pelo paraibano Hugo Mota? O texto é muito ruim. Com todo respeito ao deputado Hugo Mota, que merece nossa consideração, mas o texto traz uma série de problemas. Ele fragiliza o teto de gastos. O teto de gastos é a âncora fiscal essencial para o Brasil. Sem essa âncora, o juros sobe, a inflação sobe junto. E ele abre um espaço orçamentário de uma forma equivocada, permitindo que se possa ter o acréscimo daquilo que se chama emenda de relator, para dar um exemplo. A gente tem que mudar esse cenário, a gente está avançando em discussão de texto aqui no Senado. Tivemos hoje uma reunião com o líder do governo, que é relator da matéria aqui no Senado da República. Eu tenho certeza que ele vai corrigir alguns pontos e devolver esse texto para que a Câmara faça sua apreciação. Senador, o senhor é do Cidadania, partido do governador da Paraíba, João Azevedo. Como é que tem sido o seu entendimento com o governador da Paraíba, inclusive sobre as eleições do próximo ano? Parte sempre do princípio do respeito à realidade local. Não faz sentido aqui de Brasília tentar fazer algum tipo de interferência, nem na gestão, muito menos nas composições políticas que o governador naturalmente fará. A gente sabe os compromissos que o governador já tem assumido ao longo dos anos, e isso vai ser composto sem nenhum tipo de dificuldade. A gente não vai fazer nenhum tipo de cavalo de batalha em cima disso, e eu conto com a parceria do governador nos limites do que a sua composição local permite fazer. Senador, para a gente encerrar nossa conversa, a possível federação partidária deve colocar o Cidadania junto ao PSDB e outros partidos. Há uma articulação nos bastidores para que isso aconteça. O senhor é favorável a essa tese? Eu acho interessante a formação de federação, mas ela está muito longe de ser um consenso. Eu hoje diria que ela não vai acontecer.
Vamos ver se o andar do tempo, nas próximas semanas, aponta nesse sentido. Mas hoje, imagino que o Cidadania vai sem federação para as eleições. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, muito obrigado pela sua participação em conversa com o Hora H, Nordeste da Paraíba. Boa noite para o senhor. Boa noite e uma saúde aí para o povo paraibano.